O mito está relacionado com a visão ocidental de que o corpo se ataca a si mesmo. E, na realidade, o corpo apenas tenta encontrar um ponto de equilíbrio ótimo para todos. Esse é o conceito de funcionamento do nosso corpo e de todos os seres vivos. É encontrar um equilíbrio dentro do terreno que está disponível. Portanto, e dentro desse terreno encontra-se sempre um equilíbrio. E se olharmos para a natureza, é basicamente isso que acontece. Se formos para a Amazónia, temos um equilíbrio respectivo com os seres vivos interagirem de uma determinada forma. Se formos para o Saara, temos também um equilíbrio. De acordo com o terreno, existe um equilíbrio a funcionar para os seres vivos que lá habitam. É esse equilíbrio que tenta sempre ser atingido. Portanto, existe um terreno e, de acordo com o terreno, é necessário encontrar um equilíbrio. E é dentro disso que o sistema imunitário, as nossas células e a microbiota vão reagir. Não porque estejam em conflito uns com os outros. Quando olhamos para um ecossistema em conflito, temos a perspectiva da visão ocidental. Quando temos um ecossistema em equilíbrio, temos que primeiro perceber as funções de cada entidade que está presente, não é? E vamos dividir as células do sistema imunitário, as células e a microbiota. E quando nós vemos as funções, as células do sistema imunitário, na realidade, são um sistema de limpeza e não um sistema de proteção. E isto é importante porque, se o virmos como um sistema de limpeza, o que está a acontecer dentro do corpo é que existe mais toxicidade do que aquilo que deveria existir e as células do sistema imunitário estão a tentar limpar a casa, chegando ao ponto de usarem produtos que são extremamente agressivos para as células do nosso próprio corpo. E aí a situação de existir um atacar, ou seja, das células. Na realidade, o que está a acontecer é que as células do sistema imunitário estão a limpar o terreno, o ambiente que está demasiado tóxico. O sistema imunitário é um sistema de limpeza. Seja de onde vier, ele vai ajudar na limpeza. Portanto, esse é o objetivo. Se vê um alimento que seja mais tóxico, ele vai atuar nesse alimento de forma enzimática para diminuir a inflamação que esse alimento eventualmente possa provocar, seja qual for o alimento. Depois há alimentos que são mais tranquilos nesse sentido, há outros que são mais agressivos e, de acordo com isso, temos uma maior ou menor reação do sistema imunitário. Ou seja, como é que se pode tornar a reação menos agressiva? Mudando o terreno. Mudar o terreno significa mudar as condições em que eles estão a viver. Ou seja, mudar as condições em que as células estão a viver, mudar as condições em que o sistema imunitário está a viver, dar mais aprendizagem ao sistema imunitário para que ele saiba lidar com situações que são mais difíceis. Muitas vezes é uma questão de aprendizagem. O sistema imunitário aprende, tal como o nosso cérebro. Portanto, a ligação entre o sistema imunitário e o nosso cérebro é muito importante, porque um reflete o outro. Portanto, e dessa forma, o sistema imunitário tem um processo de aprendizagem. E, no caso de uma doença autoimune, fazer com que o sistema imunitário aprenda também é importante e é essencial. Ou seja, mudar o terreno e fazer com que o sistema imunitário faça essa aprendizagem. Agora, a pergunta pode ser, e como é que ele pode fazer isso? De várias formas. Dando-lhe recursos que ele possa não ter, em termos fisiológicos, como elementos que ele possa não ter, como, por exemplo, pode estar com falta de zinco, ou falta de selênio, ou falta de alguma vitamina, e isso torna-o mais agressivo, ou algum nutriente que seja importante, mas também em termos emocionais, porque se a pessoa for mais flexível, também vai permitir que o sistema imunitário reaja com maior flexibilidade à situação. Portanto, e ensinar emocionalmente a pessoa a ser mais flexível na sua vida vai permitir que o sistema imunitário também reaja com maior flexibilidade às situações. Portanto, é um processo de aprendizagem entre a própria pessoa e o próprio sistema imunitário. Em termos de entendimento do sistema imunitário, e se olharmos para as funções das células do sistema imunitário e as identificarmos como limpeza, sendo a proteção do nosso corpo feita de outra forma, proteção em termos de invasores, ou seja, os invasores são bloqueados pela microbiota, mas a limpeza e a limpeza de proteção do nosso corpo é feita pelas células do sistema imunitário. Portanto, onde é que nós podemos ver isso?
um dos aspectos importantes é na leucocitose gástrica. A leucocitose gástrica dá-se a 90 minutos após comermos. As células do sistema imunitário deslocam-se para a zona do intestino. Mas isso só acontece quando se come cozinhados. Quando se come crus, não acontece. O que é um contrassenso, porque os crus estão cheios de bactérias, fungos e parasitas. Então seria nessa altura que as células do sistema imunitário deveriam se deslocar para a zona do intestino. Mas não, elas só se deslocam quando existem cozinhados. E porquê? Apesar dos cozinhados não terem bactérias, estão mortos, não é? Vírus ou parasitas, não é? Porque eles já morreram, é nessa altura que as células do sistema imunitário se deslocam. Porquê? Porque precisam de dar enzimas para poderem limpar agora o corpo, para poderem processar o detrito que está agora a entrar dentro do nosso corpo, que é na realidade o alimento. E isso mostra claramente porque que o sistema imunitário, as células do sistema imunitário, não são um mecanismo de proteção contra invasores, mas sim um mecanismo de limpeza. Porque se fosse um mecanismo contra invasores, eles deslocar-se-iam na altura em que comemos os crus. E isso não acontece, só acontece quando comemos cozinhados. Não precisamos de enzimas quando comemos crus, porque os crus já têm enzimas. Os cozinhados não. Imaginem que alguém chega à vossa casa e pinta as paredes de vermelho. E agora vocês têm que retirar a tinta de lá de dentro das paredes. Vão utilizar produtos. Se vocês forem ótimos em limpar e tiverem o produto adequado, vão conseguir retirar a tinta sem magoar a tinta original. Portanto, e voltando tudo ao mesmo. Mas se vocês não tiverem nada, ou os produtos que tiverem forem demasiado agressivos, vão eliminar a tinta vermelha, a tinta que lá estava originalmente e vão até ao tijolo. Ok, nessa altura temos uma doença autoimune instalada. Ou seja, os produtos que nós temos para usar não são adequados à situação. E é isso que cria a doença autoimune. Quando vemos isto desta forma, significa que não é um azar, não é algo que esteja agora a acontecer, eu não faço a mínima ideia porque que as células do sistema imunitário estão a reagir e comece a fazer algo de modo a diminuir o impacto que isso possa ter. Se eu ouvir isto desta perspectiva, significa que nós podemos mudar o terreno e podemos ensinar as células do sistema imunitário a reagir. E isso faz toda a diferença, porque aí eu estou centrado na solução. E existe solução, mudar o terreno e ensinar as células do sistema imunitário a reagir à situação. O terreno é aquilo onde está implementado, eu tenho que fazer essa mudança. Isso é uma questão terapêutica do próprio terapeuta. Ou seja, quando se fala em mudar o terreno, é algo que não pode ser feito por um cidadão comum. Tem que aprender a fazê-lo. Tem que estudar. Ora, é para isso que servem os terapeutas que sabem fazer isso. Portanto, e tem que ser guiado pelo terapeuta. Significa mudar o ambiente onde as tuas células, as células do sistema imunitário e a microbiota vivem. Isso é o que significa mudar o terreno. As coisas que influenciam o terreno é o que comemos, o que respiramos e as emoções em que vivemos.